Olá, mais uma vez eu venho trazendo reflexões e mostro algumas semelhanças com uma história, como é que a história se repete. O folder desse vídeo, a gente fala sobre nacionalismo versus comunismo, globalistas versus nazistas, e tudo que você puder repetir, a história vai se comprometer a repetir. Por quê? Se vocês se lembrarem da Segunda Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial? Ela, na verdade, foi uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, em que os impérios europeus, os países europeus, de certa forma, imperialistas, dividiram suas colônias. E se você for pensar, após o Tratado de Sykes-Picot, entre França e Inglaterra, que dividiram toda a África e o Oriente Médio em regiões de exploração de petróleo e todas as riquezas, você vai ver que a Alemanha ficou sem nada. Isso é um reflexo da derrota da Primeira Guerra Mundial e do massacre que foi ao longo desse tempo até o estopim da Segunda Guerra Mundial. E você pode ver que hoje o nazismo ele é proibido em todos os lugares, é um crime o nazismo, correto? Mas eu te pergunto, por que o comunismo continua sendo divulgado, sendo difundido? Por que existe Partido Comunista do Brasil até hoje? Se o comunismo matou muito mais gente do que o nazismo. O que é o nazismo? Então, o nazismo vem de nacionalismo, que são os derrotados da Segunda Guerra Mundial. Se você for ver, Itália, Alemanha, Japão perderam a guerra para os aliados e a Rússia, que como país comunista ajudou a derrotar os três países, seus aliados. Então, o que a gente vê na verdade foi um pacto entre o Ocidente, os países ditos capitalistas, e os comunistas, que anteriormente havia feito um pacto entre Stalin e Hitler sobre não agressão. Então nenhum agrediria o outro, mesmo os dois sabendo que um momento ia chegar e eles teriam que guerrear, disputar. E isso aconteceu. Mas então, os nacionalistas, eles existem em todos os países. E em todos os países, essa agressão, eles são chamados de fascistas, mesmo que ninguém saiba nem o que é isso. Porque, na verdade, os princípios são os mesmos. Pátria, Deus, família e o país, nacionalismo. Então, na verdade, a gente vê que o projeto globalista, que é de longa data, e vale muito a pena você ler um livro chamado Política, Ideologia e Conspiração, ele mostra como esse grupo vem ao longo, desde a Revolução Francesa, dominando o mundo. Os grandes banqueiros internacionais, eles patrocinam tecnocratas e políticos em todos os países, desde a Comuna Globalista de 1919, 2 anos após a Revolução Russa, em que os radicais bolcheviques ganharam, mas foram os mencheviques que depois foram dominando, ou os fabianos, como denominação criada na Inglaterra, para falar sobre essa classe de esquerdistas, de socialistas de terno, mais prudentes, mais equilibrados e que podem gerir melhor o país, como você pode ver o nosso Geraldo Alckmin, o Chuchu, sempre ali. Então, isso se repete em todos os países. E a gente vê o mais alto tecnocrata, Fabiano, é o Macron, hoje na França. E ele já fala claramente que não existe um lado, nem Estados Unidos, nem China, porque eles sempre tentam polarizar para manipular as pessoas. E que agora a gente precisa de uma nova ordem mundial. Então a gente está chegando no ápice da agenda globalista, em que eles estão dominando o mundo. Primeiro foi a Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazismo ou dos nacionalistas que defendiam seus países. Esse grupo continuou patrocinando essa polarização entre Estados Unidos e Rússia, que de certa forma era muito desigual. Os russos não conseguiam manter o padrão para competir e foram bancados pelo próprio Estados Unidos, pelos próprios banqueiros internacionais, para poder financiar e alimentar essa guerra fictícia, que nada mais era do que usar as pessoas para criar essa polarização do que é melhor, capitalismo ou socialismo, que na verdade
são pirâmides. E sobre pirâmides, eu escrevi meu livro, recomendo que você leia, mas a gente vai falar depois. Esse vídeo é muito curto, eu só preciso que você entenda o que está acontecendo agora no Brasil, entre petismo e bolsonarismo, nada mais é do que comuno-globalistas versus nacionalistas, que era o mesmo grupo que apoiou a Segunda Guerra Mundial, os integralistas, que apoiavam os alemães no início e foram obrigados a se calar. Então, a gente tem repúdio ao Hitler. Hitler é um psicopata, um assassino, mas na verdade o Hitler não matou nenhum décimo do que mataram os comunistas e o que mataram os aliados. Então eu quero que você entenda bem que não existe mocinho nem bandido, existem pirâmides e existem interesses. O que está acontecendo aqui no Brasil agora, nesse momento, é muito sério. Eu não sei para onde é que iremos, mas o que está acontecendo é mais uma vez um embate entre nacionalistas e comuno-globalistas, que estão querendo dominar o Brasil como peça mais poderosa da América, região de riquezas inimagináveis, e onde todos os países estão olhando ele, onde a França, onde os países, as sociais democracias já estão de olho no Brasil há muito tempo, acusam o Brasil do que eles fazem, e tudo isso é uma política muito suja. Então a gente precisa ficar esperto para saber o que é que realmente está acontecendo. Eu falo isso no meu último capítulo, A Pirâmide da Pandemia, recomendo que você leia. Mas voltando, a gente está revivendo a história, e o que vai acontecer agora, só Deus sabe, mas a força dos globalistas é muito grande. E eu digo que o presidente Bolsonaro e as pessoas que estão despertas são guerreiros. Valeu.